Ok. Vamos lá, então? A gente parou no 39, né? Aí vamos seguir do 39 para frente, do 40 para frente, é isso, né? Vamos lá. 40. O assustador mensageiro da mudança. Fui morar na minha casa nova na primavera de 1991 e era como se estivesse vivendo um sonho. Eu me sentia totalmente satisfeito com tudo ao meu redor. Família, negócios e a comunidade do templo. A perfeição do que me cercava era suficiente para desafiar a mente racional. E sempre tive consciência de que jamais pedira nada disso. Estava vivendo uma vida criada pelo fluxo da vida. Agora posso olhar para trás e ver o momento exato em que os ventos que anunciavam o próximo período de mudanças sopraram direto no meu rosto. Na ocasião não entendi o que viria, mas pelo menos já sabia que deveria abraçar qualquer coisa que estivesse acontecendo. Já havia aprendido repetidas vezes que não importava se eu entendesse ou não o que estava acontecendo. Bastava me dedicar ao momento presente e confiar que a vida sabia o que fazia. O fluxo de eventos que veio em seguida foi tão milagroso que teve o efeito de me libertar permanentemente de toda uma camada da minha mente pessoal. Se a vida podia apresentar esses acontecimentos, como eu poderia não me entregar completamente à sua perfeição? Mas antes de começarmos, preciso confessar: não posso prever o futuro. De jeito nenhum eu poderia saber que, para continuar com o crescimento a que a Personalized Programming estava destinada, não bastaria dobrar, nem mesmo triplicar meus 25 funcionários na época. Nós precisaríamos chegar a mais de 300 colaboradores. E mais, eu jamais imaginaria que nossas acomodações teriam que passar dos 400 metros quadrados para mais de 8.000 metros quadrados para dar espaço ao que viria. Se alguém tivesse tentado me dizer isso no início da década de 1990, eu responderia que a pessoa era louca. No entanto, para crescer assim, era melhor haver algum planejamento. Aparentemente havia, mas não da minha parte. Essa história incrível da perfeição da vida, proporcionada para nosso crescimento futuro, começou numa tarde de sexta-feira, quando um inspetor de zoneamento apareceu de repente no nosso escritório. Ele pareceu muito surpreso ao ver uma empresa ali na floresta e pediu que eu ligasse imediatamente para seu superior, o chefe do departamento de zoneamento do condado. Foi assim que tudo começou, e não parecia ser nada bom. Eu conheci o chefe do departamento de zoneamento devido ao meu trabalho na Beautiful Love. Telefonei para ele e, depois de algumas amenidades, ele explicou que, apesar de o público não frequentar a sede do nosso negócio, aqui eu não tinha o zoneamento necessário para uma empresa. Explorei com ele as soluções possíveis, inclusive conseguir uma mudança de zoneamento ou obter uma permissão especial, mas nada adiantou. Para deixar clara a sua posição, ele disse que, devido ao plano de uso da terra no estado, mesmo que meu pai fosse presidente dos Estados Unidos e eu tivesse $1 milhão para gastar com o esforço, jamais conseguiria obter zoneamento legal para uma empresa em nenhuma parte da nossa propriedade. Percebendo que eu estaria tremendamente encrencado se ele fechasse minha empresa, passei ao controle de danos. Disse a ele que entendia sua posição e perguntei o que deveria fazer. Ele me disse para começar a procurar um terreno na rodovia principal, já que aquela seria a zona empresarial mais próxima da nossa propriedade. Meu coração afundou quando percebi que este pedacinho do paraíso, que tinha sido criado organicamente no correr dos anos, estava para mudar. A rodovia principal ficava no mínimo a uns 5 quilômetros, e a distância para alguma propriedade disponível devia ser muito maior. Respirei fundo, levantei a cabeça e lhe dei a palavra de que cuidaria do problema. Pedi um tempo razoável para encontrar o terreno e fazer a mudança. Ele não prometeu nada, mas disse que falaria de novo comigo para garantir que estávamos trabalhando para cumprir as exigências. Foi assim que a vida conseguiu, não muito sutilmente, me dar um cutucão para nos fazer procurar um novo local. No momento em que desliguei o telefone, fui à sala de recall para pedir auxílio jurídico.
Rick concordou que aqui, no meio do zoneamento agrícola, não tínhamos uma base real para conseguir autorização para uma pequena empresa funcionar. Assim, ligamos para um corretor, pedindo que ele procurasse a propriedade mais próxima que pudesse abrigar uma organização. Eu não queria mudar a empresa para longe do templo, é claro, mas o experimento de entrega implicava que eu precisaria me manter aberto e ver para onde o fluxo dos acontecimentos da vida me levaria. Meses se passaram, um depois do outro, mas nada adequado apareceu. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava o risco de o condado nos fechar. Mesmo assim, eu esperava, pacientemente, que a vida fizesse sua jogada. Em setembro daquele ano, a vida fez sua jogada. Recebemos um telefonema da pessoa que tinha nos vendido a linda propriedade de 35 hectares um ano antes. Agora ele queria vender os 20 hectares adjacentes que iam até a estrada asfaltada do condado. O terreno se encaixava perfeitamente com a propriedade do templo, por isso nós o compramos. Na época, não tínhamos como imaginar que essa compra acabaria relacionada com a busca da Personalized Program por um zoneamento empresarial legal. Estávamos apenas lidando com o que era posto à nossa frente. Alguns meses mais tarde, surgiu uma nova questão relacionada a um terreno e precisamos lidar com ela. Parecia que alguém estava planejando construir um lixão para entulho de construções do outro lado da rua, diante dos 20 hectares que o templo tinha acabado de comprar. Procuramos informações e ficamos chocados ao descobrir que era verdade. O terreno tinha sido anexado à cidade de Alachua anos antes e não estava mais sob o zoneamento do condado. O dono era um importante vereador da cidade e o havia vendido recentemente para ser usado como depósito para rejeitos de construções. Projetava-se que nos próximos 20 anos, uma centena de grandes caminhões de entulho estaria rodando pela nossa estrada, 7 dias por semana, descarregando o material numa propriedade adjacente à nossa e à dos nossos vizinhos. Era isso o fluxo da vida, então? Eu achava que ele deveria nos conduzir a pastos verdes, não a lixões. A vizinhança ficou empolvorosa. O templo era o maior proprietário de terras na área e as pessoas começaram a nos perguntar o que fazer. Nós examinamos a situação e parecia que a prefeitura de Alachua tinha autoridade para conceder uma permissão especial para um depósito de lixo, se os vereadores concordassem. Nós não tínhamos escolha, a não ser concentrar nossa atenção nesse tema e deixar um pouco de lado a busca pelo novo terreno para a empresa. Decidimos que o melhor caminho seria escrever uma carta informando aos cidadãos de Alachua que, como não havia um plano amplo de administração de rejeitos na cidade, um lixão poderia ser criado em qualquer lugar, inclusive no terreno vazio ao lado da casa da pessoa. O objetivo era pressionar a prefeitura a aprovar um plano amplo de administração do lixo, em vez de emitir arbitrariamente permissões de uso especial, como iriam fazer com aquele depósito de entulho. Acredite ou não, deu certo. Na noite da reunião dos vereadores para discutir o assunto, a prefeitura estava apinhada com pessoas em pé. Antes de declarar o início da reunião, o prefeito se levantou e disse a todo mundo para não se preocupar, porque não haveria uma votação sobre uma permissão especial de uso naquela noite, nem em qualquer outra noite, até que a cidade aprovasse um plano amplo de administração do lixo. A comissão agradeceu aos cidadãos pela ajuda e se comprometeu a trabalhar num plano o mais rapidamente possível. Mal sabíamos que nossa vitória com relação ao lixão era, na verdade, a mão milagrosa da vida, cuidando da questão de zoneamento da Personalized Programming. Alguns dias depois, recebemos um telefonema informando que, como o depósito não tinha recebido a permissão, o terreno de 75 hectares tinha sido posto à venda por um preço muito razoável. Como a propriedade ficava na cidade de Alachua, ficamos sabendo que era possível zoneá-la para uso empresarial. Jamais me esquecerei do rosto de Rick quando ele entrou na minha sala para contar a conversa que tivera com o corretor. O impossível havia acontecido. O fluxo da vida tinha acabado de se desenrolar de tal modo que levou a um telefonema dizendo que, em vez de um lixão adjacente à propriedade do templo, poderíamos colocar nossa empresa lá.
Rick e eu simplesmente ficamos sentados em silêncio por um tempo. O sentimento de arrebatamento e graça na sala era tão poderoso que nenhum de nós conseguia se mover, quanto mais falar. Veja bem o que Rick e eu havíamos testemunhado nos 6 meses anteriores. Primeiro, a vida tinha me informado explicitamente que eu precisava deixar meu escritório no terreno do templo e encontrar um novo local. Quando tentei obedecer, nada se encaixava. Então, do nada, fomos apresentados a um terreno que, em última instância, iria conectar a propriedade do templo à nossa futura propriedade da empresa, sem que tivéssemos a menor ideia do que estava realmente acontecendo. Então, o fluxo da vida nos apresentou o que parecia ser uma situação terrível, em que alguém estava se preparando para construir um lixão adjacente à nossa propriedade. Mas o que de fato estava acontecendo era que a vida se preparava para nos dar um grande presente. O terreno mais perfeito de todos para o futuro da Personalized Programming. Essa terra era adjacente à propriedade do templo e podia conseguir zoneamento empresarial legal, algo que tinham nos dito que era impossível ali onde morávamos. E não esqueçamos que tudo isso aconteceu enquanto eu tinha apenas 25 funcionários e não poderia saber que um dia precisaria de algo assim, mas aparentemente a vida sabia e cuidou bem de nós. E assim foi. Agora, a Personalized Programming tinha zoneamento empresarial legal numa propriedade adjacente à terra do templo. Estava na hora de construir. Com tantas terras aparecendo de modo tão milagroso, fui obrigado a repensar meus planos para o tamanho do novo prédio da empresa. Estiquei os pensamentos até me imaginar construindo algo que garantisse que jamais precisássemos construir de novo. Projetamos um belo prédio de 1.400 metros quadrados, digno de uma empresa bem-sucedida como a Personalized Programming. A Built of Love, que eu tinha vendido muitos anos antes para um dos meus mestres de obra, construiu o prédio, que ficou primoroso. Em junho de 1993, a Personalized Programming mudou seus 25 empregados para o novo lar. Mais adiante, na estrada, passamos dos 400 metros quadrados para 1.400. Pelo menos, jamais precisaríamos fazer novas obras. De modo espantoso, não foi bem isso que aconteceu. No ano seguinte, mais do que dobramos de tamanho e precisamos começar a planejar outro prédio. O prédio 2 era ainda maior do que o prédio 1 e se ligava a este por uma passarela coberta. É bom que a vida nos tenha dado terras suficientes para lidar com essa expansão totalmente inesperada. Depois de tudo feito, tínhamos 5 prédios que nos davam mais de 8.000 metros quadrados de escritórios de alta tecnologia. Até hoje fico perplexo vendo como a vida se desenrolou para nos dar justo aquilo de que precisávamos. Justo quando precisávamos. Veja fotos no PDF que acompanha este audiolivro. (41) A criação do alicerce para o futuro. O crescimento da Personalized Programming era espantoso. Junto vieram todos os problemas associados a uma empresa de tecnologia com crescimento rápido. Administrar de 10 a 20 pessoas é uma coisa. Administrar 55 é outra muito diferente. Num determinado ponto, você precisa começar a contratar gestores só para administrar pessoas. Eu resisti ao máximo à criação da gerência intermediária. Tentei deixar que as equipes se administrassem sozinhas com minha orientação constante. Como tínhamos saído do zero e pouquíssimos funcionários meus iam embora, tínhamos uma tremenda riqueza de conhecimento técnico e setorial no nosso grupo de programadores. Com 25% de todos os médicos independentes de todos os Estados Unidos usando o Medical Manager, o setor de administração de consultórios médicos fluía através de Alachua, Flórida. Não precisávamos decidir em que direção iríamos. Éramos surfistas pegando a poderosa onda da demanda do setor. Havia tanto trabalho a fazer que era quase impossível acompanhar o ritmo. No fim de 1994, comecei a perceber que não poderia cuidar de todos os grupos de programadores e dos aspectos financeiros e administrativos de uma empresa de muitos milhões de dólares e ainda por cima nos preparar para a próxima onda de crescimento. Precisava de uma ajuda séria.
Assim fiz o que sempre fiz. Trabalhei mais duro ainda e esperei que o fluxo da vida fizesse o que fazia. Foi nesse contexto que conheci Tim Staley. Tim era um desenvolvedor profissional de programas de computador e consultor sênior de TI que tinha decidido se mudar com a família para o campo. Tinha escolhido como novo lar a minúscula cidade de High Springs, poucos quilômetros ao norte de Alachua. Se você é um profissional de TI e se muda para a minha área de floresta, certamente vai ouvir falar da Personalized Programming. Tim se candidatou a um emprego, como qualquer um faria. Mas ele não era como as outras pessoas. Tim era mais um milagre. Como todas as outras coisas que apareciam exatamente quando deveriam, a vida largou no meu colo aquele desenvolvedor executivo de TI altamente capaz e experiente. Ele não apenas acabaria sendo a solução para os problemas de desenvolvimento que estávamos enfrentando, mas também seria a solução para um problema muito maior que ainda nem tinha vindo à tona. Lembro-me de quando conheci Tim. Ele estava com pressa de arranjar um emprego na área para poder se mudar com a família antes do início das aulas dos filhos. Depois de ver seu currículo, deixei que o RH marcasse uma reunião num sábado para que Tim não precisasse faltar ao trabalho. Ele era jovem, com aparência muito limpa e adequada, e segurava uma Bíblia na mão direita. É uma coisa incomum para levar a uma entrevista de emprego. Mas Tim era claramente um cristão muito religioso e queria que eu soubesse disso. Para mim, isso não era problema. Mas eu não tinha certeza se ele não se incomodaria com o chefe Yogi de rabo de cavalo e sandálias. Fomos até a minha sala e começamos a nos conhecer. Na verdade, Tim era um cientista de foguetes. Tinha trabalhado durante anos na Harris Corporation, escrevendo códigos para sistemas de orientação de mísseis. Percebi imediatamente que podia ticar o quesito inteligente o bastante. Ele tinha sido desenvolvedor, chefe de equipe e gerente de projetos. Tim se saiu tão bem no desenvolvimento geral de projetos e na capacidade de relacionamento humano que agora era consultor sênior da Texas Instruments, cuidando de grandes projetos para clientes. Curiosamente, naquela época ele estava prestando consultoria para um grande projeto de TI para a Blue Cross Blue Shield da Flórida. Começamos a discutir a filosofia do desenvolvimento de programas e éramos tão diferentes quanto nossas roupas. Para mim, o desenvolvimento de software era uma arte criativa. Para ele, era um projeto de engenharia. A verdade é que eu sabia que, para ter sucesso a longo prazo, o desenvolvimento precisava ser as duas coisas. Tim, obviamente, trazia à mesa a disciplina experimental resultante de ser um engenheiro de programas sênior em uma empresa de tecnologia da Fortune 500. Nós precisávamos desesperadamente desse conhecimento e dessa experiência. Tim e eu passamos horas juntos e gostamos um do outro. Ele se encaixava perfeitamente nas necessidades da Personalized Programming, tanto profissional quanto pessoalmente. Mas eu ainda tinha uma questão que precisava ser resolvida. Se Tim iria pensar seriamente em aceitar o emprego, eu precisava garantir que ele estaria confortável com quem eu era. Em algum momento ele com certeza ouviria falar do templo do outro lado da rua. Decidi que a coisa certa a fazer era levá-lo até lá e mostrar tudo. Fiquei impressionado ao ver como Tim se mostrou aberto ao templo. Ele ficou fascinado com os artefatos das várias religiões e fez um bocado de perguntas profundas sobre meditação e yoga. Por acaso, Tim era muito mais do que uma pessoa muito religiosa. Era profundamente espiritualizado e tinha um amor verdadeiro por Deus. Em vez de se sentir ofendido pelo modo como eu vivia, ficou inspirado pelo meu estilo de vida. Um elo muito espiritual se formou naquele dia, quando compartilhamos nossas experiências e crenças espirituais. Esse laço de amizade espiritual cresceu nos 10 anos seguintes em que trabalhamos juntos. Pelo jeito, a vida tinha se superado outra vez. Contratei Tim e decidimos silenciosamente colocá-lo como desenvolvedor e não como executivo. Ele queria trabalhar direto com o meu pessoal para conhecer em primeira mão o ambiente de desenvolvimento. O plano era que depois de alguns meses ele começaria a reorganizar e assumir o comando das equipes de desenvolvimento. Eu continuaria encarregado da direção de produtos, ele ficaria encarregado da engenharia. Eu mal podia esperar para descobrir o tamanho da carga de trabalho que Tim seria capaz de assumir. O Medical Manager tinha mais de 15 anos quando Tim começou a trabalhar com ele.
Havia sido projetado para pequenos consultórios médicos e agora era usado na administração de grandes clínicas e organizações de cuidados com administração descentralizada. Não era incomum que alguns dos nossos maiores representantes instalassem sistemas que serviam a centenas de usuários. Se isso continuasse assim, acabaríamos ultrapassando as especificações técnicas do programa. Além disso, nossos clientes estavam começando a pedir que modernizássemos o produto geral. Era evidente. A não ser que fizéssemos alguma coisa, nossos dias estariam contados. Se quiséssemos um alicerce sólido para o futuro, precisaríamos reescrever totalmente o produto. Essa não era uma decisão para corações fracos. Exigiria um investimento tremendo, arriscando anos de recursos de desenvolvimento e milhões de dólares. Enquanto pensava na enormidade do projeto à frente, finalmente me dei conta. Esse era o verdadeiro motivo para Tim ter sido mandado até nós. Ele chegara para fazer a reengenharia do Medical Manager, transformando-o num produto totalmente novo com a tecnologia de desenvolvimento de ponta. Não podíamos nos dar ao luxo de interromper o ritmo rápido de desenvolvimento do sistema existente. Por isso, autorizei Tim a contratar toda uma nova equipe para criar o novo produto. O nome seria Endergy, e era bom estarmos construindo novos prédios, porque certamente precisaríamos deles. Eu confiava em Tim implicitamente e lhe dava tudo o que ele pedia. Demoramos quase 5 anos para lançar o novo produto, mas quando tudo estava pronto, tínhamos algo que nos manteria no mercado por muitos anos. Olhando em retrospecto, é óbvio demais que nunca teríamos o sucesso que tivemos se Tim não tivesse aparecido exatamente quando apareceu. Como é que isso continuava acontecendo? Ok, pessoal. É, como a gente, como eu falei aqui no último encontro que eu estava aqui presente, né, semana passada eu não pude estar, eu tenho vontade de abrir um pouquinho assim no final dos áudios para a gente comentar um pouquinho, né, falar um pouco, porque é tanto conteúdo interessante. E aí, às vezes, eu quero ver, eu quero sentir um pouco, entender um pouco como que tá indo aí para você, né? Porque o que eu sinto é que ele está contando uma história, que é a história de vida dele, que é uma história que tem muitas sincronicidades, muitas coisas que vão acontecendo, né, com ele. Eu queria entender como é que tá isso aí para você. Como que tá isso? Como que é essa história de que a vida é a nossa melhor amiga e os desafios são os nossos professores, né? Queria ouvir um pouco você. Pode falar, Franciele. Se puder abrir sua câmera, amiga. Bom dia. Ah, pera aí que eu preciso abrir aqui. Pronto. Não foi ainda. Vou abrir aqui o som, pera aí. Pronto. Abril, Abriu. me ouvem? Ouvimos. Bom dia. Bom, eu lembro do Tiago falar para gente que isso era um pilar, né, para nossas vidas, e realmente para mim é um pilar estar aqui nesse estudo da entrega. E o que que eu percebo? Entregar e confiar nesse livro. Que às vezes eu percebo que eu entrego, mas eu não confio. Parece que vem me mostrar não só a entrega incondicional, mas a confiança incondicional. Principalmente nesse momento, onde aparece esse lugar onde vai ser um lixo, então confiar incondicionalmente, é o que me vem, e é o que eu sinto dificuldade em mim.
entendi. Na minha percepção, entrega e confiança, elas andam de mãos dadas. Eu sinto que são quase sinônimos. Não existe entrega sem confiança e nem confiança sem entrega. Mas uma coisa que eu percebo que é importante para nós é assim, né? Isso que ele está contando é uma visão para nós. Para alguns pode ser até que não seja, pode ser que seja uma realidade. Mas para a gente chegar assim nesse nível de confiança e entrega verdadeira dentro de nós, mas de verdade mesmo, né? Não é eu confio com a minha mente, é eu realmente me sentir relaxado e acolhido pela vida. Tem um trabalho interno a ser feito. A gente está trabalhando o nosso autoconhecimento, a gente está trabalhando a nossa meditação. Então eu percebo que é um processo, né? Então, muito legal que você trouxe isso, Franciele, porque eu acho que isso é uma boa observação para a gente fazer aqui, para a gente continuar os nossos estudos. Para a gente também não cair na armadilha de querer estar num lugar onde a gente ainda não está, sabe? Uma idealização, porque somos todos seres humanos, estamos aqui aprendendo, né? Estamos tentando dar o nosso melhor. Tenho certeza que todos estão dando o seu melhor aí, todos estão em capacidade máxima, né, de transformação, porque tá assim o tempo mesmo, a vida tá convidando a gente para uma mudança, mas ao mesmo tempo, ter também carinho, gentileza conosco, que vai ter hora que eu não vou confiar em nada, não vou entregar nada, eu vou querer controlar tudo, e isso tem um porquê, né? Porque a gente tem uma dor interna, a gente tem medo, né, de sentir tudo aquilo novamente que a nossa criança sentiu lá atrás. E isso tudo é devagar. Isso vai acontecendo organicamente, naturalmente. Então a gente vai escutando esses áudios, a gente vai escutando essa pérola, né? Porque Michael Singer, ele entendeu algo dentro dele. E isso que proporcionou acontecer tudo isso para ele, porque se eu tento fazer isso antes da hora, né, isso pode machucar a gente de alguma forma, né? Então nós estamos em processo. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver, né, a lagarta, ela é uma lagartinha, aí ela começa a perceber a hora que ela vai entrar no casulo, aí se forma o casulo, ela fica lá apertada dentro do casulo até a hora que ela vai virar uma borboleta. Mas se a gente tenta que a borboleta voe antes da hora, pode ser que ela não tenha força nas asas para poder alçar o seu voo. Então, eu estou trazendo isso para a gente trazer assim também gentileza, carinho, autocuidado, autoamor. E se hoje não deu para entregar o tanto que eu gostaria e para confiar o tanto que eu gostaria, amanhã é outro dia, o sol nasce de novo e temos uma nova oportunidade de estudar e de nos transformar novamente, né? Então, o que que eu estou querendo trazer com essa conversa toda aqui, né? É, com calma, né? Com calma. Escute essas palavras com o coração aberto. Não precisa fazer nada, né? Você não precisa fazer nada. Você não precisa, ai, agora eu vou fazer isso, eu vou entregar aquilo, eu vou. Não, tudo isso é natural. Vai chegar um dia que você vai acordar, você vai se sentir mais confiante. Você vai sentir que a vida está te dando aquilo que você precisa. É um lugar interno que você vai acessando, né? Então tem uma é uma conquista. E essa conquista ela se dá através da sua autoinvestigação, do estudo da sua história, do seu autoconhecimento e principalmente através da sua prática de meditação diária.
Se você pratica a meditação diária, você está abrindo espaço para que essa compreensão chegue em algum momento dentro de você. Você está abrindo, você está regando e está adubando a terra para que você conquiste esse lugar em algum momento, né? E essa conquista ela é uma conquista perene, porque com tantas mudanças que a gente vê assim na sociedade, o externo, né? O externo está em mutação. E aí eu não sei se eu fico nesse emprego, se eu vou para outro emprego, eu não sei se eu fico nesse relacionamento, se eu vou para outro relacionamento, eu não sei de nada nesse momento, né? Eu tô aqui só, tô falando nós, né? Estamos aqui observando o movimento da vida, mas essa conquista que você conseguiu internamente através da sua prática disciplinada, você não perde isso. Então fora pode chacoalhar o mundo, mas dentro você está seguro com você, porque você confia, você entrega, né? Então, o que que eu sugiro? É uma sugestão, tá? Porque eu também não tô aqui falando algumas palavras aqui do meu coração, eu também não sei muita coisa não, assim. Eu acho que eu não sei nada, na verdade, né? Para ser bem honesto. Mas uma coisa que eu sei é que a meditação me ajuda a conquistar muitas coisas assim na minha vida, no meu desenvolvimento pessoal. Então, firme na sua prática, se você puder fazer um pouquinho de silêncio de manhã, um pouco à noite, antes de dormir, e vai aumentando gradativamente isso, pode ser algo muito proveitoso para você. E continue firme, né, nos seus trabalhos de autoconhecimento, autoinvestigação, conhecer a sua história, conhecer as suas reatividades, né? É eterno sempre, né? Claro. Ok. Ótimo, eu falei tudo isso não só para você, viu, Franciele? Eu falei para nós, inclusive para mim aqui, tá bom? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Quer expressar algum sentimento? Eu vou expressar meu sentimento. No sentido, tá ouvindo? Vamos. No sentido assim, é, a entrega, né, incondicional. No caso, assim, o que me toca muito é a questão de que ele vinha dentro de buscar um silêncio, a espiritualidade, e de repente foi chamado para a materialidade, né, para estar dentro no mundo externo. E esse caminho, quando a gente vai para dentro, que a gente quer às vezes ficar nesse local. Mas a entrega dele, o que eu acho assim que me toca mais é a entrega dele de ir para o mundo, de aceitar os desafios de ir e de fazer, entende? Porque ele Entendo. estava dentro de um templo, de um lugar que ali ele poderia viver, entendeu? Mas, né, por toda a história inicial da vida dele. E para mim o que mais toca, porque me toca isso, que eu tenho vontade de ficar quietinha, é o chamado externo e ele entrega, entende? Então isso é o que mais Entendo. me toca nessa questão aí. Eu Gostei, acho que me toca também, porque eu quero ficar na toca. perfeito, Silvana. Estava aqui ligando meu computador na tomada. Ó, ótimo. Isso que a Silvana trouxe é muito importante também. Então vamos lá, vamos trazer um pouco assim de. Trazer um pouco da cultura oriental, né? Assim, antigamente, principalmente assim, em locais assim como a Índia, até esses países que têm mais essa cultura meditativa, de desapego, né? Assim, muitas pessoas entendiam que elas precisavam desapegar do mundo para conseguir uma autorrealização interna. Durante muito tempo, muitas pessoas se refugiavam em cavernas no Himalaia e se retiravam mesmo da vida cotidiana, assim como a Silvana tá trazendo aqui. Por quê? Porque elas sentiam que a única coisa importante mesmo para a vida delas era encontrar com elas mesmas e que tudo o resto
era distração. Durante muito tempo foi assim, né? Mas eu sinto que, principalmente a gente aqui na nossa cultura ocidental, nesse momento, nós estamos sendo convidados a uma outra forma de autorrealização. Porque, claro que a gente tem que valorizar, né, essas pessoas que às vezes se recolhem e elas ficam emanando e rezando pela humanidade ali no coração delas, né? E isso faz muita diferença mesmo, faz muita diferença. Mas para nós, assim, eu sinto que a vida está chamando para um serviço mesmo é na vida prática, sabe? Nesse momento. Nesse momento, o convite é que a gente vá para a nossa vida e que a gente leve essa compreensão e esse amor que a gente tem dentro, é para dentro da nossa família, é dentro do nosso trabalho. A gente não se retire, a gente fique nesse lugar de serviço. Esse é o significado mais profundo de todo o trabalho que a gente faz na Florescente. A gente está te incentivando a se tornar um yogi moderno, né? Que é espiritualidade prática, que vai além das religiões, porque as religiões elas são é, da ancestralidade de cada um mesmo, sabe? Temos que respeitar todas, cada uma tem a sua essência no seu cerne ali, né? E cada um traz também uma cultura. Eu acho que nesse momento a gente tem que ir além disso. A gente tem que falar de espiritualidade prática, é o meu amor em movimento através dos meus dons e talentos, através das minhas habilidades naturais. Então, realmente é muito tocante isso, né? Porque a gente, às vezes, trabalhar dentro de um banco, por exemplo, e ter consciência do que a gente está fazendo lá, né? Para a gente ser espiritualizado, a gente não precisa ser terapeuta, psicólogo ou trabalhar com espiritualidade, não tem nada disso. Tem gente que vende pipoca e olha, é muito espiritualizado, tá entendendo muito bem o que tá fazendo. Tá fazendo uma pipoca ali com amor, com carinho, tá oferecendo o seu melhor para o outro, o seu amor dentro daquele alimento, sabe? Para a gente acabar também com todo tipo de idealização a respeito de propósito, sabe? O propósito, ele é simples. A gente não está aqui, não precisa salvar o mundo, nada disso. A gente precisa fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte. Até porque, como a gente está vendo aqui, existe uma inteligência maior, né, que o Michael Singer está trazendo para a gente, que o mundo não precisa que a gente salve ele, não, na verdade. A gente precisa salvar a gente mesmo, né? É salvar a gente mesmo das garras da nossa ignorância, de raiva, de medo, de violência. É a gente aprender a amar mais, né? Aprender a se melhorar. E o nosso serviço no mundo, a gente pode até achar que a gente faz pelo outro, mas no fundo, nós estamos fazendo é mais por nós mesmos. Porque ali no nosso serviço no mundo, a gente está aprendendo a ficar melhor, a gente está aprendendo a ter mais compaixão, a gente está aprendendo a olhar mais para o outro com mais empatia, com mais carinho, com mais amor. Então, isso que a Silvana trouxe é muito importante. E o Michael Singer está ensinando a gente a se entregar para o fluxo da modernidade, né? Porque a sociedade está precisando das nossas habilidades para que a gente possa tentar fazer alguma coisa por nós, sabe? Ótimo, acho que tá bom. Muito conteúdo aqui, só essas falas, mais esse áudio, tudo isso já é bastante coisa para a gente refletir, tá? Se por acaso você não estiver entendendo muita coisa, não se preocupe também, porque alguma parte dentro de você está entendendo o que nós estamos falando e está entendendo o que nós estamos fazendo aqui juntos, reunidos, né?
E aí, devagar, nós vamos indo aqui no estudo do livro, vamos conversando um pouquinho mais. Talvez na semana que vem a gente possa fazer um encontro mais de conversa, dar uma pausa, né? Conversar um pouco mais a respeito desses assuntos, até para a gente compreender um pouco melhor o que que o livro está nos trazendo, ok? De uma forma mais profunda. Porque agora eu sinto que o grupo também se estabeleceu aqui, as pessoas que realmente se interessaram pelo assunto, então eu acho que agora podemos aprofundar um pouco no trabalho. E aí trazer umas falas um pouco mais íntimas, né, e profundas a respeito desses assuntos. Ok, gente? Então vamos fazer um silêncio para a gente terminar hoje? Ok. Obrigado, minha gente. Boa semana para vocês, com cada vez mais entrega, cada vez mais confiança. Beijos.